galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Tokenization, um bate-papo sobre negócios e tokens. Eu sou Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e Forest Token. E eu sou Fernando Stricker, sócio fundador da CHLO e também co-founder da Forest Token. Fala, Fernandão. Vamos lá, né, Rodrigo? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. A gente andou aí umas semanas bem corridas, né? Teve bastante coisa acontecendo, mas estamos de volta aí para os nossos episódios. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia do conceito de Security Tokens, mas mais pensando mesmo em a gente exemplificar esses conceitos aí. Só para a gente relembrar, né? A gente já falou isso um pouquinho no programa passado, mas, cara, dá uma rememora aí a nossa... O que nós fizemos até então foi explicar um pouco os conceitos gerais, né? E a última apresentação nossa aí no podcast foi sobre valor imobiliário, que é digamos, um dos temas mais quentes que a gente tem quando fala em tokenização. Porque se de um lado a tokenização ela te possibilita captar mundo afora e você tem possibilidade de levantar dinheiro, né? Isso também é muito perigoso para os países. Então, os países têm esse conceito jurídico de valor imobiliário, ou fora security, né, em inglês, e isso é um dos temas mais quentes. Além disso, a gente até falou dos stablecoins também, que daí isso já é algo relacionado a CDBCs, que também é o que mais está no noticiário hoje em dia. Então, para quem chegou até aqui, já chegou nos assuntos mais relevantes que a gente tem, pelo menos em termos de conceito, de noção, de estrutura, de projetos que envolvam esses criptoativos. E o principal, né, Rodrigo? Acho que a ideia era chegar nessa primeira missão, desmistificar o criptoativo como sendo somente Bitcoin. Sim. E hoje a gente já está vendo um mundo de formas que a gente pode adotar dentro desse mercado, em termos regulatórios, em termos operacionais também. E hoje a gente queria trazer um pouco dos projetos práticos aí envolvendo o valor imobiliário. Não falar tanto de conceito, mas explorar isso na prática. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Todo mundo que parte para pensar na tokenização, por óbvio, né? Eu acho que agora também está cada vez, né, com a parte da regulamentação chegando, todas essas questões, o andar que a gente tem, né? Então, CVM, Banco Central, começando a tomar frente sobre essas questões, né? Depois do marco legal. Então, acho que isso também vai começar a entender qual o caminho que nós temos que seguir. Né? Porque sempre por que tem essa discussão, né? A gente brinca, né? Tem que fazer essa engenharia para criar um token, para ele não ser um valor mobiliário, não ser interpretado como um valor mobiliário. Justamente porque a tokenização, na minha visão, sempre é essa, né? A gente tem que trazer facilidades. E essa ideia de trazer facilidades envolve você tirar intermediários. E se você cai lá no Security Token, você se complica porque você vai ter que acabar tendo seguir uma série de protocolos e muito difícil você vai conseguir minimizar custos e, às vezes, retirar essas intermediações que acontecem em todo tipo de negócio. Então, eu acho que é isso que é o principal ponto. Porém, eu acredito que vai acontecer uma normatização, né, uma regulação, aonde a gente vai conseguir chegar ao ponto onde a gente vai entender que blockchain é muito seguro, realmente traz mais segurança para os nossos negócios e a gente não precisa efetivamente seguir o passado. A gente pode começar agora a olhar para o futuro nas questões que envolvem a parte de regulação e segurança. Então, em uma pergunta na tua visão, Rodrigo, é possível estruturar com segurança um projeto de tokenização? Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que, cara, de novo, vamos lá, a gente tem todas as ferramentas. De novo, em qualquer ambiente que você for, sempre vai ter o bom e o ruim. Isso é o principal. O que é bom negócio, o que é ruim negócio. E eu acho que é isso que talvez seja um grande desafio, que é principalmente para investidores não qualificados começar cada vez mais a entender. Porque na Bolsa existem bons negócios e péssimos negócios. E da onde que você vê isso? Tem boas empresas que estão lá e ruins. Eu acho, desculpa te cortar aí, Rodrigo, mas pegando esse gancho, o desafio que eu acho que todo mundo ignora quando vai tokenizar ou vai criar uma estrutura assim, é o trabalho que dá de você criar uma plataforma que funcione. Então, tem um desafio operacional mesmo dos criptos, né?
Porque você acaba fazendo muitas vezes algumas funções de liquidação, de oferta, por um preço, fechar o negócio. Isso é o que a B3 faz. Então, Sim. quando você vai lançar a tua açãozinha na bolsa, tá tudo pronto. Você chega lá, apresenta a documentação, o negócio opera. Agora, quando você cria o teu projeto, o teu marketplace, por exemplo, tua plataforma, você tem que pensar nisso, você tem que pensar na estrutura jurídica, você tem que pensar no core business. E uma coisa que é muito importante, né? A gente fala lá, por exemplo, uma estrutura, né, de um balcão organizado de negócios, né? Uma estrutura imensa, né? Burocrática, pesada, cara, né? Dentro desse contexto. E a gente não pode tirar o valor disso. Isso que às vezes as pessoas... Às vezes eu falo aqui, né? Não, a gente vai desburocratizar. Mas, cara, é porque é um sistema robusto que traz segurança. Queira ou não queira, é mais seguro. Embora, ultimamente, a gente tenha visto algumas coisas. Mas... O que eu quero chegar ao ponto para a gente refletir aqui, que é o importante? Justamente, a gente tem tecnologia, a gente tem capacidade de fazer as coisas de uma forma mais simples, direta, trazer, democratizar investimentos de uma forma geral, tanto para investidores não qualificados, qualificados e para os empreendedores. Agora, uma coisa que eu sempre chamo, né, voltando para a tua pergunta original aqui, que é seguro? Esses dias eu estava assistindo um podcast, agora eu não me lembro mesmo. Se eu lembrasse, eu faria questão de falar aqui, mas não quero cometer o erro. Onde estava se entrevistando e falando sobre os problemas das fintechs. O que aconteceu, né? Foi um boom as fintechs e muitas não estão dando certo. E eu vejo que isso acontece em muitos negócios de tokenização que começam a caminhar para o setor financeiro. Quando você olha os fundadores... são pessoas que, às vezes, não estavam diretamente relacionadas. Envolvidas, né? Envolvidas no processo. Ou, às vezes, não, eu sou do setor, mas não estavam envolvidas lá no cerne do negócio. Então, o que eu percebo é que a tokenização, às vezes, o cara tem um bom conhecimento técnico, né? Mas não se preocupa com questões legais, porque não é a área dele. Não se preocupa com questões que são principiológicas do negócio, porque ele fala que, não, isso é uma solução. A parte econômica, né? A parte econômica, financeira, né, principal do negócio. E aí, acaba se trazendo uma certa insegurança. Então, respondendo, eu acho que sim, a gente ainda tem grandes desafios, né? A gente está em um processo aí de lançamento de um token que a gente vê todas as dificuldades todo dia, né? Eu concordo com você e até a conclusão que eu tenho no início, lá, quando o pessoal falava em tokenização, nós vamos desburocratizar isso. Eu acho que é exatamente um dos objetivos, né? E uma das facilidades. Mas isso não significa pouco trabalho, né? Não. Desintermediar também não significa pouco trabalho. Na verdade, quando você tira um intermediário, você assume toda a função que ele tinha. Às vezes, de dar transparência de informação, coletar a documentação, analisar se está tudo corretamente, né? Vamos imaginar uma securitizadora. Se você tirar uma securitizadora entre um comprador e um vendedor de um título, de um crédito, você tem um problema ali, porque ela faz toda uma due diligence de risco. E se a gente está falando sempre que for lançar token, mercado aberto, digamos assim, né? E ter o varejo ali, você vai ter uma necessidade de analisar risco para ter uma transparência, né? O dever de diligência todo cai sobre você que tokenizou. Então, a conclusão que eu ia falar não é fácil e não é barato, porque você falou ali do econômico financeiro, jurídico. Você não vai conseguir fazer sozinho, sei lá, ou em uma equipe de 3, 5 pessoas. Você vai ter que ter um time grande, com pessoas responsáveis. E eu acho que isso que é a guinada que a gente está tendo hoje nos projetos. Os projetos que foram lá por primeiro, legal, foi o primeiro. Mas será que estão em pé até hoje? Será que eles vão parar em pé depois da regulação? E quem estava devagar, olhando com calma, vendo as leis vindo e já, aqui eu vou precisar de alguém específico em mercado de capitais, aqui eu vou precisar de alguém específico para valuation. E aí se adaptou e hoje vai lançar com mais calma. Eu acho que são esses que vão ter os louros aí de toda essa batalha. Não tenho dúvida. Mas pensando aqui, já puxando o gancho, né, de projetos, né, eu vi que você separou alguns projetos para a gente justamente dar uma comparada. E eu te confesso, né, cara, por exemplo, eu também sou da área de direito e tal, e estudei isso ali e tudo, mas quando a gente começa a ver algumas diretrizes para você conseguir determinar se você é um valor mobiliário ou não é valor mobiliário, onde que você encaixa, por que é isso, como que você enquadra, eu confesso para você que
eu olho e vejo o Huawei extremamente subjetivo, né? Tenho várias dúvidas sobre várias questões, mas vamos dar uma olhada aqui. Eu sei que a gente está com o tempo um pouco mais curto hoje. Eu acho que o convite é, o ouvinte aí que está nos acompanhando, também tire suas conclusões, porque não cabe a nós, né, Rodrigo, aqui fazer um parecer jurídico do projeto sem analisar tudo. Em um dos casos eu trouxe uma decisão, mas é uma decisão de 2015, então quando a CVM começou a analisar os projetos mesmo, entendendo que era um valor mobiliário. Então aqui a gente não vai criticar, ainda mais pela indelicadeza que seria com quem fez os projetos. Não há nenhuma questão, a gente está só pegando alguns exemplos para trazer a dificuldade para você poder entender ali, cara. Eu acho que como é o racional, das coisas que eu fico aqui que são muito importantes, tá? Que eu acho que é a primeira dica que eu deixaria para quem está empreendendo nessa área de tokenização cara, não lance nada sem um aconselhamento jurídico e uma clara consulta à CVM, entendeu? Tipo, porque, bom, você acompanha o dia a dia, você sabe melhor do que eu, mas por quê? Porque eu te confesso, tem lá os passos, né? Nós vamos passar aqui, mas é subjetivo. Você não consegue ter uma tranquilidade. Você não vai. Então, faça a consulta, siga dentro disso, tenha um aconselhamento jurídico, invista nisso, entendeu? Eu sei que o empreendedor ali está louco para lançar o seu produto, fazer... Depois pagar, né? Depois eu vou, e daí... E é difícil conseguir parceiros, conseguir todo o conhecimento que você precisa para um lançamento, mas é muito sério, né? Exato. E nessa linha, a gente trouxe, então, 3 casos. O primeiro a gente só vai comentar, que é o caso da Bomesp. O caso da Bomesp, ele é lá de 2017, 2018. Lá do início ali, né? Lá do início, assim, que a gente tinha projetos já sendo lançados com um volume até significativo no Brasil. E foi abordado pela CVM. Então, por isso que eu trouxe para nós, porque apesar de ter sido um ICO, que para quem está pegando agora o bonde andando, o ICO é oferta pública de um token, né, de um criptativo, isso não foi entendido... A ideia lá com do IPO, do IPO, né? Que era... Exato. É a mesma coisa que falam hoje de STO, que seria o Security Token Offering. Uhum. Mas o que eles entenderam? A CVM entendeu que não era um valor imobiliário. Esse é um case, né? Então é um case e ponto final. A dificuldade que eu tive é de pegar a informação um pouco mais clara para um usuário do dia a dia, entender o porquê disso, né? Uhum. Basicamente, teve a oferta pública desse token e as informações que estão públicas no site e outros materiais que eu consegui ver em noticiários, enfim, é de que esse token seria uma forma de pagamento interna, então a empresa poderia utilizar esses tokens internamente para fazer pagamentos. E também, o interessante ali é que eles colocavam que era aparentemente B2B, tá? Estou resumindo aqui o que eu compreendi. E aí, você, como uma empresa, poderia entrar dentro dessa bolsa de moedas virtuais empresariais de São Paulo, que é a Bomesp, criar o seu token lá, e esse token seria de utilidade e outras empresas poderiam aceitar esse token. Então, esse é basicamente o norte que eu entendi do projeto. E o Niobium era o token da Bomesp, plataforma, exatamente. Da Bomesp, né? Então, você entraria lá, você teria que comprar o Niobium com... Aí, dentro disso aqui... Dinheiro mesmo, né? Com real, né? Era real, né? Dentro disso aqui. Isso. E aí, você compra isso daqui e aí, a partir disso, você começa a usar dentro da própria plataforma para fazer o seu token. E aí, você começa a colocar o seu token lá também, né? Que seria uma moeda, né? Aqui, pelo que eu entendo. E aí, você começa a circular aquilo... Internamente. O que eu notei, que tem aqui umas deixas, né, de compreensão que me faltam, é uma menção de que esses contratos, esses smart contracts, tornam a criptomoeda autônoma e não exigem intervenção humana, além de extremamente resistentes a ataques maliciosos e manipulação externa. Eu não sei se tem alguma nuance de smart contract dentro dessas transações ali, além do básico, né, que é ser o blockchain e tudo mais. Então, mas eu trouxe isso para nós vermos. Hoje tem lá o preço, está custando 2 centavos esse token, quem quiser comprar, e o market cap está em R$1.800.000. Não sei se está operando ou não, enfim. Mas existe esse token e hoje, nas últimas 24 horas, eu analisei que não teve nenhuma transação. O que significa um projeto desse, até para quem é leigo?
Quando você vai ver um token, você busca pelo seu preço lá online, tem CoinMarketCap, tem vários sites que você pode acompanhar o preço do token, dependendo qual blockchain ele está. Você pode ver o volume de dinheiro que está envolvido ali, o market cap dele, e você pode ver se teve transações na blockchain. Então, existe essa consulta pública que acho que muita gente não sabe. Então, eu posso lá ver quanto que teve de volume de transação do Bitcoin. E aí é justamente que vem a questão da liquidez, né? E isso que vai determinando a capacidade, né? Então, isso eu acho que é muito importante, talvez, para o ouvinte que está aí nos acompanhando, a gente só fazer uma ressalva, né? Então, o Market Cap é um dos canais, né, dentro disso, mas muito importante para você acompanhar e você entender isso. Por exemplo, se comprar, você compra qualquer coisa. Agora, a questão é, você vai conseguir vender e mesmo dentro disso, você veja... E a valorização ali que começa a ficar ali regulada, porque tem o interesse da outra parte ou não. Então, em cima disso que você vai ver. Eu estava vendo aqui, você trouxe um dado que ela chegou a valer R$ 4,24. Exatamente. Olha a queda que teve. Então, nós estamos em 2 centavos. Então, assim, isso é uma das coisas que eu também, assim, tenho minha grande dificuldade de achar que a gente está pronto para esse tipo de empresa operando, entendeu? Por quê? Porque é muito difícil você entender efetivamente o que vai acontecer, o que ela vai fazer. Então, é onde a gente sempre tem que olhar com muito cuidado, assim, onde a gente vai pôr nossos recursos, como que a gente opera dentro disso daqui, né? Então, reparem muito nisso. Sempre olhe o tamanho do mercado dela, quanto que ela tem de moeda, e olhe principalmente essa questão de liquidez. O volume das transações, se tem gente comprando. Porque se você comprar, se não teve nenhuma negociação nas últimas 24 horas, quer dizer que ninguém se interessou por fazer uma aquisição. Exato. E aí você falou tudo, a questão da liquidez, ela está muito atrelada à estrutura do projeto. Então, quanto mais demanda ou mais pessoas puderem comprar o meu token, e aí entra o econômico financeiro, né? Sim. Então, você tem que criar uma lógica que o teu token tenha realmente uma demanda. Senão, você vai criar, vai lançar na blockchain, vai dizer que tokenizou alguma coisa, mas não tem usabilidade prática para ter volume de transação. Para ter esse volume de transação, né? E o outro caso é o do Vasco, né? O Vasco Token aí, acho que é um dos mais famosos. Ele está vinculado... Mesmo os vascaínos. Exatamente. Então, esse é um case muito legal do ponto de vista jurídico, porque teve sucesso na CVM. A gente conversou um pouco antes aqui, né, Rodrigo? A gente teve algumas dúvidas em relação a alguns detalhes, mas o principal que eu vejo assim é que existe como você aprovar um projeto de tokenização com aprovação da CVM e você ir a varejo. Então, essa é uma grande dúvida que eu sempre recebo. Tá, então nenhum token pode ir a varejo? Não, pode, só que depende do que você está ofertando como direito. Sim. Aqui a gente tem um lastro no direito creditório dos jogadores. Que aqui que eu acho que é importante a gente destacar, né, que é justamente onde entra, para você definir se você pode ir a varejo ou não, está muito relacionado como você vai a varejo, né? Ir a varejo, teoricamente, se você vai poder ir, desde que você se adeque, se você for um valor mobiliário. Passar pelo Howey Test. Se você não é um valor mobiliário, você está liberado, vamos dizer assim, para que você possa, então, buscar nesse varejo. Mas o ponto fundamental é o Howey Test. A gente está indo bem longe hoje, Fernando. Sim. Nós já estamos chegando no limite hoje do nosso programa. E eu não sei se não vale a pena nós retomarmos a questão com o Howey Test para a gente poder falar sobre o Howey Test mesmo. Com base nesses cases, Com base nesse case Acho aqui, que vale a pena. Tipo, porque eu vou te falar, para mim, o caso do Vasco Token, quando eu olho, e isso de novo, pessoal, eu não sou o especialista dentro disso, longe disso, mas por isso que eu acho que era legal depois a gente ter um tempo para explicar o que é o Howey e a gente entender que, no meu ponto de vista, existe uma subjetividade muito grande, entendeu? Não, mas porque você vai participar, não vai participar. Então, eu acho que uma das questões, assim, eu acho que a gente podia ir meio que finalizando, falando sobre o Vasco Token, sobre essa questão, e nós guardarmos esse ponto para a gente conversar no próximo episódio nosso, porque ele vai exigir mais do que esse tempinho aqui. Eu vou deixar, então, uma dúvida na cabeça do ouvinte. Então, assim,
Considerando que o Vasco Token é um direito creditório, é um crédito que quem comprou o token pode ou não pode ter, depende da venda do jogador no futuro, em relação, né, se ele for negociado com outro clube ou não. Esse valor que vem é distribuído entre os token holders, quem comprou esses tokens, enquanto o jogador ainda era do Clube Vasco. Vocês entendem que isso é uma forma de investimento ou vocês entendem que isso é uma forma de aposta naquele jogador? E vocês entendem que isso é uma coletividade investindo para apoiar o clube ou o jogador? Porque são essas perguntas que a gente vai abordar nos próximos capítulos. Eu acho que é importante você entender. Quando você se você comprasse esse token, né, que é um token que tem lá, que está atrelado ao Clube Vasco e a um jogador específico, certo? Se você compra isso, você compraria isso pensando no investimento de ganhar lá na frente, ou você estaria pensando em simplesmente apoiar o seu clube a criar e ter uma base forte? Porque é indiferente, eu acho que é isso que talvez seja uma das ideias, é que é indiferente se o jogador que você está apoiando vai dar resultado ou não, você está apoiando aquela base a ser formada, que são um conjunto de jogadores. Eu acho que até uma coisa bem legal, que se tiver alguém do Vasco Token nos ouvindo, talvez fale, porra, eles não entenderam nada. Mas é basicamente o seguinte, para a gente conseguir discutir isso, a gente vai ter que trazer aqui o mecanismo de solidariedade, porque ele é um pouco complexo. Quando o jogador já não está no Vasco, mas é negociado lá, sei lá, no Real Madrid com outro clube, ainda assim o Vasco tem um crédito. Sim. Então, esse crédito, esse direito creditório que a gente está falando nesse token, talvez confunda as pessoas e com certeza todo mundo vai ter como premissa assim, de interpretação o caso das paneletas que a gente também vai trazer, que foi um caso clássico de você tem direito econômico na distribuição de lucros desse jogador quando a gente receber. Então, no caso do Vasco Token, quando negocia lá na terceira, quarta vez, o Vasco, por ter desenvolvido na base, ele ainda vai ter lá uns créditos. Exatamente. Então, isso vai vindo dinheiro para o Vasco não pode influenciar, ele não está mais para o jogador. Então, assim, esse case é legal a gente discutir para provar. E aí, essa questão da solidariedade é importante, tá? Porque todos os times que ele passou até 23 anos, né? Que daí é distribuído um percentual. Exato. Que você trouxe aqui, 5%. Vamos trazer alguém que entende. Eu tenho um advogado que trabalha só com clube. Fechado. Aí ele vem e fica melhor. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, cara. O próximo programa a gente fala sobre Howey Test. Legal. E o próximo programa a gente vamos nos empenhar para trazer, para a gente usar um cara que ele faz o investimento na base e vai explicar isso para nós. Aqui de Curitiba e com certeza ele vai vir falar com a gente. Não, vai ser fantástico então, cara. Bacana. Gente, ficamos até a próxima aí. Obrigado. Sigam a gente nas redes sociais e Rodrigão, passo a palavra para você aí. Não, tá feito já. Tá feito. Valeu, gente. Valeu, galera. Abraço, cara. Até mais. Tchau, tchau.